Glórias ao nosso Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que temos de estarmos, meu Deus, reunidos para louvar e exaltar o teu santo nome, Pai. A ti seja toda a honra, toda a glória. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias e aleluia ao teu nome, ó Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o teu nome. Meus irmãos, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Estamos reunidos, meus irmãos, para proclamar as bênçãos do Senhor, para proclamar o santo e divino amor do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Esse é o propósito de estarmos aqui, meus irmãos. É exclusivamente dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Santo, santo é o nome do eterno Deus, do todo-poderoso Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Já quero agradecer a todos vocês que estão interagindo conosco nessa noite. Sejam bem-vindos. Um abraço virtual em nome de Jesus para todos vocês. Todos vocês se sintam abraçados e que o amor, a graça, a misericórdia de Deus seja com você nesse momento e toda a sua família. Todos estejam nesse instante recebendo as graças, a misericórdia, o amor do nosso Deus. Sejam bem-vindos, meus queridos. Nosso irmão Beron Batista, Sandoval Sandro, nosso cunhado querido Geraldo Magalhães, minha irmã querida Nilza Magalhães, sejam bem-vindos todos vocês que estão interagindo conosco nessa noite. Deus abençoe todos. Estamos aqui, meus irmãos, para louvar e exaltar o Senhor. Vamos estar colocando o hino nesse instante e vocês possam louvar a Deus conosco, tá bom, meus irmãos? Louvem aquele que é digno de toda a honra, toda a glória. Amém? Abra a sua boca, louve o Senhor, exalte o Senhor por mais um dia de vida. Exaltemos o seu santo nome, meus irmãos. Santo, santo é teu nome, Jesus. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Grande é o Senhor, é o título desse hino. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É verdade, Jesus. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. Santo, santo é teu nome. A alegria de toda a terra. Grande Quem souber vai louvando a Deus. é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Prostramos diante de ti, Jesus.
o teu nome E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda Santo, santo é teu nome, Jesus. Seja bem-vinda, sobrinha querida Tânia Aguiar. Deus abençoe, minha querida. grande é o Senhor e muito Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Só Ele que é digno de toda a honra, toda a glória. do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Ele nos deu a vida, a vida física e a vida espiritual, através do seu Filho Jesus Cristo, recebemos a verdadeira vida. Só quem vive verdadeiramente é aquele que anda na presença de Jesus Cristo. Esse vive realmente. A paz do Senhor Jesus, irmã Cida Moraes, irmã Alana Moraes, irmão André, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Minha prima querida Marilene Luna, seja bem-vinda, prima. A prima santista, mora aí na cidade de Santos. Seja bem-vinda, querida. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. É verdade, Jesus. Só Tu és digno, Jesus. Por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno, Jesus. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, Jesus. Por isso Tu és digno de toda a honra, toda a glória. Louvado e exaltado seja o Teu nome, ó Deus. Santo, santo é o Teu nome. Meus irmãos, vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Vamos estar entregando a vida de todos vocês, de todos aqueles que têm buscado a face do Senhor e também aqueles que não têm buscado, né? Que precisam, são carentes da misericórdia do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, vamos entrar na presença do Senhor e vamos rogar a Ele mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor sobre nossas vidas, que possamos viver sempre exaltando, sempre louvando o seu santo nome. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, ó Deus, pelo dom da vida que o Senhor nos deu. E esse dom maravilhoso está em Jesus Cristo. A vida é Jesus Cristo e essa vida está em nós. Pai amado, nesse instante, Pai, te entrego, ó Deus, todos os meus irmãos, irmãs, amigos que têm interagido conosco através deste canal. Ó Deus, abençoe, meu Deus, cada vida, cada lar, cada família, sustenta, guarda, proteja. Ó Deus, que os teus braços santos e poderosos
possa estar abraçando cada um, meu Deus, com força, com poder e graça nesse momento, Pai. Proteja, guarda, sustenta. Ó Deus, guia esses filhos na tua presença, Pai. Que dia a dia eles possam ser renovados, possam ser edificados com a tua santa palavra, Pai. Roga a tua bênção, roga a tua graça, o teu amor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como sempre temos pedido para vocês entrar lá no canal. Você que ainda não é inscrito, entra lá no nosso canal. Nós sempre deixamos aí o link em cima do vídeo. Faça sua inscrição. Já estamos nos aproximando de 100 inscritos. Faça sua inscrição, faça um comentário, dê lá um joinha, tá bom? Para que esse canal possa crescer e muitas vidas possam ser edificadas, tá bom? Então, vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam. E vocês que já se inscreveram, um abraço, né? Obrigado. Deus abençoe grandemente, poderosamente, todos vocês que já se inscreveram, que já fazem parte do canal, tá bom, meus irmãos? Nós vamos estar passando o hino mais uma vez e depois estaremos entrando na reflexão dessa noite. Você já sabe o tema aí, né? Já colocamos o tema, mas vamos louvar a Deus mais uma vez com esse hino. Grande é o Senhor, é o título desse hino. Grande é o Senhor. Vão entrando e compartilhando. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para você e para a sua família. Cleonice Souza, seja bem-vinda, minha irmã. A paz do Senhor Jesus para você e todos os familiares. Sejam bem-vindos todos vocês. Meus irmãos, hoje vamos estar falando sobre a política e o cristão, tá bom? Vamos estar falando sobre esse tema, né? O cristão e a política e o cristão. Vamos estar falando de acordo com o Evangelho, de acordo com as palavras de Deus, o que o nosso Deus, o que as Escrituras, como ela nos orienta, o que ela tem nos falar sobre esse assunto. Tá bom, meus irmãos? Estejam atentos. O cristão e a política, daqui a pouco. Vamos louvar a Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Grande é o Senhor.
Santo, santo é teu nome, Jesus. nos ajuda com cautela. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, meus irmãos. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estão ouvindo bem o hino aí? Queremos o teu nome. Antônio Leite, seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. E agradecer Seja bem-vindo em nome de Jesus. obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito Santo, santo é teu nome, ó Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. pois Só tu és o Deus eterno, sobre toda a sobre toda a terra e céus. Isso, Nilza. Louve ao Senhor. Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, Jesus. Glórias ao teu nome. Meus irmãos, nós vamos entrar no tema dessa noite, na nossa reflexão. Um assunto, como sempre, né, muito sério, muito importante, que está relacionado com nossas vidas. Nós respiramos e expiramos esse tema, esse assunto, todos os dias, né, de nossas vidas, que é política. O que é política, né? O cristão e a política. Nós vamos estar falando sobre esse assunto que estamos envolvidos, né? Estão ouvindo bem aí, né? Estão ouvindo bem, graças a Deus, né? Então, meus irmãos, nós vamos estar falando sobre esse assunto, tá bom? Então, estejam atentos aí, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 15 a 17. Jesus ele fez uma oração nesse capítulo 17 de João, e ali na oração ele intercede pelos seus discípulos. E ele também intercedeu por mim e por você. Ele disse na oração por todos aqueles que um dia iam de crer, haveriam de crer em seu nome, né? Então, meus irmãos, desde a minha infância, eu sempre ouço pessoas dizendo: crente que é crente não se envolve com política. Você já ouviu essa frase, né? Desde criança eu venho ouvindo, né, essa frase. Igreja e política não devem ter proximidade alguma. Então as pessoas costumam dizer isso, né? O meio político é muito sujo e não podemos ficar em um lugar assim. Então as pessoas costumam falar tudo isso, né, sobre a política, né? Ouvimos muitas pessoas também dizendo política é do diabo, né? Ouvimos muitas pessoas falando política é do diabo. E o que vem a ser política? O que é política? Então, meus irmãos, segundo o dicionário, política é a arte ou ciência de governar. Política é isso, a arte ou ciência de governar. Então, meus irmãos, de uma forma
direta ou indireta, eu e você, né, respiramos, né, política 24 horas, de uma forma direta ou indireta, né? Então as pessoas dizem que política é do diabo, que o cristão não deve se envolver em política. Então nós vamos ler agora o Evangelho segundo São João, capítulo 17, vamos ver os versículos de 15 a 17, confirma aí, confere aí nas Escrituras. A palavra de Deus diz assim: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus Cristo, falando na oração ao Pai, ele disse: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse texto é uma oração. Jesus, ele fez uma oração nesse texto de João 17, chamado oração sacerdotal. E nessa oração, meus irmãos, nós vemos a oração de Jesus foi para que ficássemos no mundo. Ele orou para que os seus discípulos e nós ficássemos no mundo. A oração dele teve esse objetivo, né? E que através da sua palavra fizéssemos a diferença. Então, você e eu que temos a palavra de Deus em nossas vidas e nossos corações, nós não devemos nos isolar. Nós não devemos viver como eremitas nas montanhas, nas cavernas, né? Nós somos pessoas, somos cidadãos sociais. Devemos viver em comunidade. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse que ele não queria que nós fôssemos tirados do mundo, mas que nós fizéssemos diferença no mundo. Nós devemos fazer diferença neste mundo através da sua palavra que está enraigada em nós. A palavra de Deus que está em nós, meus irmãos, ela deve ser uma palavra viva. Ela deve produzir frutos. Deve produzir frutos. Então nós vemos ainda Jesus, ele dizendo em Mateus capítulo 5, no versículo de 13 a 15, Jesus diz assim, né? Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu e você, meus irmãos, todos aqueles que são verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo, Jesus nos deixou, Jesus nos deu esse título de sal da terra e luz do mundo. E para que serve a luz? Para que serve o sal? A palavra de Deus diz que esse mundo é um mundo de trevas, é um mundo de escuridão. E se você é seguidor, seguidora de Jesus, você deve brilhar. Você deve iluminar esse mundo que anda na escuridão. O objetivo da política é esse. O objetivo do cristão na política é esse, meus irmãos. É brilhar, é agir como luz e também como sal da terra. Para que serve o sal? Você consegue saber o sabor de um alimento, de uma comida sem sal? Como é ruim comermos uma comida sem sal, né, meus irmãos? O sal serve para dar sabor e Jesus nos deixou, Jesus nos levantou, Jesus nos chamou, meus irmãos, para dar sabor a este mundo. Esse mundo sem o cristão é um mundo sem sabor. A vida humana sem a presença do servo e da serva de Deus é um mundo sem sabor.
É uma vida humana sem sabor. E Deus quer que eu e você possamos agir como sal da terra e luz do mundo. E ainda o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses capítulo 2, verso 15 e 16, ele fala, meus irmãos, que devemos ser filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, retendo firme a palavra da verdade. Então, meus irmãos, esse foi o propósito da oração de Jesus. Jesus orou para que nós ficássemos no meio das pessoas, não saíssemos, né, ficássemos no meio, mas para que nós pudéssemos agir com diferença. Assim como o sal é importante no meio dos outros ingredientes do alimento, né? Ele está ali no meio, mas ele mostra como ele é importante, como ele é necessário no alimento. Assim também eu e você, meus irmãos. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. A palavra de Deus diz sermos inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Então, meus irmãos, falar eu sou cristão, falar eu sou de Deus é fácil. A maioria fala. Mas o cristão verdadeiro age como sal da terra e luz do mundo. Você tem agido assim, meu irmão? Como sal da terra e luz do mundo? Você tem sido, meus irmãos, inculpáveis no meio dessa geração corrompida? Como é que você tem agido? Então, meus irmãos, o propósito de estarmos aqui é para fazermos a diferença. Estamos aqui na terra, estamos aqui no mundo para fazermos a diferença. Então, não podemos ser cristãos, né, que nos possamos silenciar, vivermos calados, vivermos aquém da sociedade. A nossa voz, no que diz respeito à política, devemos, meus irmãos, nos manifestar. Devemos ser pessoas que devemos nos manifestar diante das coisas que acontecem ao nosso redor. Devemos nos posicionar. E a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que na política nós devemos principalmente agir muito com nossas orações e com nosso voto. Nós devemos orar, né? Orar muito e também exercer a nossa cidadania. Nós devemos votar. Nós não devemos anular o nosso voto, né? Devemos votar, mas devemos votar com consciência, com competência. Sermos cristãos que fazem diferença neste mundo. Nós vemos a palavra de Deus nos falando em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, meus irmãos, se você é uma seguidora, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você tem que participar da vida política com suas orações. Você tem orado pelo seu prefeito, pelos seus vereadores, você tem orado pelos governadores, você tem orado pelo presidente da República, você tem orado pelos ministros, você tem orado, meus irmãos, pelos senadores, pelos deputados. Esse é um dever bíblico, é um mandamento bíblico. A palavra de Deus diz, 1 Timóteo 2, verso 1, antes de tudo, né?
a palavra de Deus diz, antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações e intercessões por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Então você não deve se isolar. Você não pode se isolar. Você não deve se afastar. Jesus disse, Pai, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Deus não quer, meus irmãos, que eu e você se ausente da nossa vida social. Mas, como Jesus disse, né? Que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, eu e você fomos colocados aqui e no meio das pessoas e na vida social, nós fomos colocados como sal da terra e luz do mundo. Então, meus irmãos, o nosso voto, nós devemos participar com nossa oração, nós devemos participar com o nosso voto, mas o nosso voto, meus irmãos, deve ser um voto correto, consciente. A maioria dos cristãos, meus irmãos, são considerados analfabetos políticos. A maioria dos irmãos não sabem votar. A maioria dos cidadãos não sabem votar. Você é um desses que não sabe votar? Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos votar de forma correta, consciente. Nós não devemos vender nosso voto. O voto não deve ser por venda, por dívida, por rebeldia, por divisão e também por fanatismo. Não devemos votar por fanatismo. Não devemos ser fanáticos a partido nenhum. Não devemos ser fanáticos a candidato nenhum. O teu partido, o teu candidato, o meu e o teu, é Jesus Cristo. Ele é o principal governante dos céus e da terra, meus irmãos. Ninguém nesse mundo faz nada sem a permissão dele. Ninguém faz nada. Então, meus irmãos, nós devemos ser fanáticos, nós devemos ser doentes, como muitos dizem aí que são doentes, por Jesus Cristo, e não por partidos políticos, e não por candidatos políticos. Eu e você devemos ser, meus irmãos, doentes, nós devemos ser fanáticos por Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Romanos 10, verso 13, aquele que invocar o Senhor será salvo. As pessoas dizem que o fanatismo é errado, né? Que não devemos invocar ninguém, né, meus irmãos? Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que nós devemos ser fanáticos a Deus, a Jesus Cristo, não a homens nenhum, não a partido nenhum. Nós devemos, como cidadãos, como eu falei, nós devemos votar, mas votar de forma correta, de forma consciente. Não vender o nosso voto, não votar por rebeldia, por divisão e nem por fanatismo. Então, meus irmãos, quando eu e você formos votar, nós devemos observar o histórico do candidato que nós vamos votar. Uma vez eu conversei com um irmão e perguntei a ele, como é que você vota? E ele disse que ele pegava um papelzinho, aqueles chamados santinhos, no dia da eleição ele pegava lá no chão e levava lá na urna e votava. Ele disse que ele não tinha interesse de conhecer quem era a pessoa que ele estava votando. Ele não queria conhecer. Meus irmãos, isso é muito triste. Uma pessoa que vota assim, é melhor não votar, meus irmãos. É melhor não votar do que nós votarmos assim de forma inconsciente, de forma inconsequente.
Não devemos agir assim nunca, meus irmãos. Ou você vota consciente, ou então não vota. Devemos votar sim, mas procurar saber o histórico do candidato. O que é que ele pensa? Nós devemos procurar saber se ele crê em Deus. Como é que eu vou ajudar a eleger uma pessoa que não crê em Deus? Se eu creio em Deus, eu tenho que eleger um representante que crê em Deus. É ou não é assim? Devemos procurar pessoas, meus irmãos, que creem em Deus. Jesus disse para Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo. Então, meus irmãos, o homem e a mulher que não crê em Deus, que não é temente a Deus, não merece voto, não merece o nosso voto. Voto é coisa muito séria. Nós devemos também, meus irmãos, saber o que é que ele pensa com respeito à família. O que é que esse candidato pensa com respeito à família? É assim que você tem votado? Você indaga ao seu candidato, você procura saber o que é que ele pensa em relação a Deus, o que é que ele pensa em relação à família, o que é que ele pensa em relação ao aborto, às drogas. Meus irmãos, isso é muito mais importante do que uma escola. Escola é importante. Isso é mais importante, meus irmãos, do que um comércio. Isso é mais importante, meus irmãos, do que um calçamento de uma rua. É mais importante do que urbanização. Isso são os principais fundamentos da política e do político. Quem é você? O que é que você pensa em relação a Deus, em relação à família, em relação ao casamento, em relação ao aborto, em relação às drogas? Você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que gosta de Deus, que gosta da Bíblia, que sabe fazer uma oração. Mas, infelizmente, meus irmãos, a maioria dos cristãos são analfabetos políticos. Não sabem votar. Fazem igual aquele cidadão que disse que no dia da política ele abaixa no meio da rua, o primeiro santinho que ele pegar é o que é a pessoa que ele vai votar. Isso é triste, muito triste, meus irmãos. Não devemos agir assim, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós devemos usar a sabedoria e votarmos coletivamente, sempre pensando de forma coletiva e não de forma individual. Não devemos votar numa pessoa pensando no que ela vai fazer por mim, no que ela vai fazer por você. Devemos votar em pessoas, meus irmãos, que vá favorecer toda a comunidade, todas as pessoas. Nós devemos votar de forma coletiva, pensando de forma coletiva e não de forma individual. O que é que você pode me dar? O que é que você pode fazer por mim, por meu filho, minha filha? Isso não é atitude de uma serva, de um servo de Deus, meus irmãos. O político é eleito para representar a comunidade, a sociedade, a todos, e não só eu e você. Então, meus irmãos, é coisa muito séria. O que é que esse candidato pensa em relação a Deus, em relação à família, em relação ao casamento, ao aborto, às drogas e tantos outros temas fundamentais? É isso que nós procuramos saber, meus irmãos. Devemos votar com consciência, votar corretamente, pela motivação certa, para que essa pessoa venha ganhar, venha se eleger e toda a sociedade ser beneficiada. Toda a sociedade louvar essa pessoa e dizer valeu a pena. Mas, meus irmãos,
A fama que corre, principalmente aqui na nossa cidade onde eu moro, a fama que corre é que a maioria das pessoas vendem o seu voto. A maioria das pessoas votam, meus irmãos, pensando em dinheiro. A maioria dos eleitores se vendem. E aí eles dizem que só ganha quem tem dinheiro. Isso é muito triste, meus irmãos. Isso não é atitude de uma serva, de um servo de Deus. Devemos rejeitar, devemos ter nojo de frases, de palavras assim, só ganha quem tem dinheiro. É errado isso, meus irmãos. Nós devemos dizer, só ganha quem tem compromisso com Deus e com seu próximo. Nós devemos falar isso. Eu só voto em quem tem compromisso com Deus e seu próximo, e não quem tem dinheiro. Então, meus irmãos, como é que você tem votado? Se você tem pensado assim, se você tem votado só em quem tem dinheiro, você não está sendo uma verdadeira serva de Deus. E em vez da política ser do diabo, quem está sendo do diabo é a pessoa que procede assim, a pessoa que pensa assim. Eu vou votar em fulano porque fulano tem dinheiro. Se você pensa assim, não é a política que é do diabo, é você que está sendo do diabo. Nós não devemos votar por interesses individuais, devemos votar por interesses coletivos. Pensarmos no bem-estar de toda a comunidade. Porque a palavra de Deus nos diz que os 2 maiores mandamentos é amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos, voto é coisa séria. Política é coisa séria. Tudo na vida é sério, meus irmãos. Tudo na vida é sério. Principalmente para nós, adultos. Nós que somos conhecedores da santa palavra de Deus. Mas a maioria das pessoas não estão nem aí com o candidato. Se o candidato é uma pessoa de caráter, se ele é honesto ou se é desonesto, eles não estão nem aí, vão lá e votam. Não quer saber quem é a pessoa. Aí depois que a pessoa ganha, depois que a pessoa começa a governar, aí começa o choro. Aí começam as queixas, começam as reclamações. Assim aconteceu com o rei Saul. Deus queria que Davi fosse eleito pelo povo, que Davi fosse escolhido. Mas o povo fez o quê? Escolheu Saul, porque Saul tinha uma boa aparência. Saul sabia lutar, Saul tinha muitas qualificações humanas, individuais. E as pessoas escolheram Saul. E diz a Bíblia que Saul só trouxe tristeza para Israel. Só trouxe decepção para Israel. O homem escolhido, o governante escolhido por Deus era o rei Davi. Mas o povo escolheu mal. O povo escolheu não segundo os padrões de Cristo, os padrões de Deus, mas escolheu o seu governante de acordo com os seus padrões, de acordo com os seus interesses mesquinhos, humanos. Então, meu amigo, meu irmão, não vote pelas emoções, vote com consciência, em pessoas comprometidas com Deus e com seu próximo. Escolha pessoas, escolha candidatos assim, que sejam comprometidos com Deus e com seu próximo. A Bíblia diz, meus irmãos, o que o homem plantar, colherá. Não adianta você reclamar, não adianta você chorar depois. Se você votou errado, você vai colher as consequências da sua péssima decisão, da sua péssima escolha. Então, meus irmãos, escolha
o candidato, a candidata, de acordo com os padrões, as orientações do Senhor. Pense numa pessoa que venha favorecer toda a comunidade. Pense sempre de forma coletiva e não individual. E aí, meus irmãos, o que está acontecendo nesses dias nas redes sociais, né? Muita tristeza, muitas pessoas xingando o presidente, muitas pessoas xingando o governador, coisas feias têm acontecido. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós não devemos agir assim. Eu e você que somos cristãos, não devemos difamar as pessoas. Não devemos entrar em guerras. E nós vemos aí cristãos se degladiando, brigando. Pessoas que se dizem amigas do Facebook, amigas das redes sociais, brigando por causa de política, de políticos. E a palavra de Deus diz que o dever do cristão é orar. Você já orou pelo aquele que está no governo da sua cidade, do seu estado, do seu país? Você tem orado? Nós não devemos, meus irmãos, viver brigando nas redes sociais. Pessoas perdendo amigos, perdendo pais perdendo filhos, filhos brigando com pais, esposa com esposo, irmão com irmão. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que a nossa guerra, a guerra do cristão é espiritual. A nossa guerra é espiritual. A palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A minha luta, a tua luta, servo, serva de Deus, é contra Satanás. A nossa luta é espiritual. Então você, meu irmão, ore pelos governantes. Não fique nas redes sociais brigando com seu amigo, com sua amiga, porque ele escolheu determinado candidato e você escolheu outro candidato. Nós vivemos num país de regime democrático, meus irmãos. Todas as pessoas têm o direito de escolher o seu candidato. Se ele escolheu mal, deixa. Se você escolheu bem, deixa. Mas não entre em guerra porque ele escolheu mal ou porque ele escolheu bem o seu candidato. A nossa guerra, meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, eu volto a repetir. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual. Se nós vivermos degladiando, brigando nas redes sociais, como é que depois nós vamos falar para essa pessoa do amor de Deus? Como é que depois nós vamos orar por essas pessoas? Então, meus irmãos, vá lá, vote. Vote de forma consciente. Vote de forma consciente. Escolha uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de família, uma pessoa que seja contra as drogas, o aborto, uma pessoa que seja, meus irmãos, a favor do casamento, que creia que o casamento é indissolúvel. Escolha pessoas que pensem na família, que pensam em Deus. Essas são as nossas maiores lutas, anseios. É buscarmos, meus irmãos, edificar, construir uma cidade santa, uma cidade temente a Deus, uma cidade obediente a Deus. Vale mais do que uma cidade urbanizada. Vale mais do que uma cidade que tenha metrô, que tenha isso, que tenha aquilo. O que mais importa numa sociedade, numa cidade, são os seus cidadãos. O que mais importa num país, num estado, são os seus cidadãos. Conforto social é bom, mas espiritual é melhor. Então, meu irmão, a palavra de Deus nos diz, meu irmão, minha irmã, que nós devemos votar com consciência. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter fanatismo por candidato
e nem por partido nenhum. Eu já fui candidato uma vez, já entrei na política e eu vi muita coisa triste, meus irmãos, principalmente no meio dos cidadãos, aonde eu ia pedir o voto. As pessoas querendo vender o seu voto, dizendo, olha, pastor, eu voto no senhor, se o senhor me der isso, me der aquilo outro. Se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, e você vende seu voto, você barganha o seu voto, você negocia o seu voto, biblicamente você está negando a Cristo. Você está negando a Deus. Não faça isso. Escolha uma pessoa que vá beneficiar a todos, não só a você. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que devemos votar nas pessoas, mas devemos ter cuidado para que não entre lá pessoas desqualificadas moralmente e espiritualmente. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Que não entre lá pessoas desqualificadas moralmente e espiritualmente. O que nós mais devemos buscar são pessoas qualificadas moralmente e espiritualmente para nos representar. Quem é esse cidadão? É uma pessoa de família? É uma pessoa de bem? Como é que essa pessoa age com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo? Então, meus irmãos, é isso que nós devemos olhar nos candidatos. E não se o candidato tem dinheiro para nos dar, se o candidato tem algo para nos oferecer, como pessoas, como indivíduos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, Jesus nos disse, ele na sua oração, ele disse, Pai, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. E o mal é esse, meus irmãos. É votar de forma inconsciente, sem consciência. Aí, meus irmãos, estamos vivendo no mal. Estamos negando a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar pelos que já foram eleitos, por aqueles que já estão no poder. Não importe se ele foi eleito com seu voto ou não. Não importe quem esteja lá, ore. Peça a Deus para transformar aquelas vidas, para mudar aquelas vidas. Não viva praguejando, não viva falando mal. Eu já ouvi pessoas cristãs dizendo que se pudesse até matava determinado governante. Um cristão não deve fazer isso, meus irmãos. A palavra de Deus diz que Deus deu a vida e só Deus pode tirar a vida. Então, minha irmã, meu irmão, nós devemos votar. Nós somos cidadãos espirituais, mas também somos cidadãos sociais. Devemos votar, mas devemos procurar do nosso candidato. Vem cá, candidato, qual é o seu plano de governo? O que é que você pensa em relação à família, em relação a Deus? O que é que você pensa em relação ao casamento? O que é que você pensa em relação às drogas, ao aborto? É isso que nós cristãos, meus irmãos, é essa bandeira que nós devemos levantar. A bandeira da ordem, a bandeira do bem, a bandeira do respeito. E não bandeira política, não bandeira desse ou daquele partido, não bandeira desse ou daquele candidato. A nossa principal bandeira é a bandeira do respeito, é a bandeira da moral, é a bandeira da honestidade, é a bandeira da paz. Jesus diz lá em São Mateus capítulo 5 que nós devemos, meus irmãos, ser pacificadores, porque os pacificadores verão a Deus. Eu estou muito triste quando eu vejo lá nas redes sociais tantas guerras, tantas brigas.
Não use, meus irmãos, as redes sociais para isso. Use as redes sociais para falar do amor de Deus. Use as redes sociais para falar do amor de Jesus Cristo. Use para isso. É uma ótima ferramenta. Use para abençoar as pessoas. A palavra de Deus diz que de nossa boca deve sair bênçãos e não maldição. De nossa boca deve sair bênçãos e não maldição. Então vamos abençoar. E nesse momento eu quero abençoar todos vocês. Eu quero abençoar todos vocês. Em nome de Jesus. Eu rogo a Deus que todos vocês sejam pessoas comprometidas com o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que amem a Deus e amem ao seu próximo. Que você seja uma pessoa que cumpra esses dois principais mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que tenhamos uma noite feliz, uma noite abençoada. Mas amanhã mais um dia feliz, mais um dia abençoado. Hoje é terça, na quinta-feira, com a permissão de Deus, estaremos de volta. Tá bom? Você que não fez inscrição ainda no canal, faça sua inscrição, tá bom? Faça sua inscrição. E você que já fez, meu muito obrigado. Vamos fazer esse canal crescer, né? Que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus, que muitas vidas venham ser edificadas. Uma boa noite para todos. Juscelino, meu primo Juscelino, meu primo Edson, Deus abençoe meu irmão Laércio, Tavares Souza, Deus abençoe Tavares, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Deus abençoe Marilene Sandoval, João Amorim, Deus abençoe Geraldo, Nilza, Deus abençoe Beron, Cristiane Barreto, Deus abençoe Antônio Leite, Sandoval, Deus abençoe meus irmãos, vocês que sempre têm participado, têm interagido conosco, o Wellington Muniz, Deus abençoe todos vocês, eu estou aqui repassando os nomes para agradecer. Deus abençoe todos vocês. Se eu esqueci do nome de alguém, mas se sintam abraçados, se sintam abençoados, em nome de Jesus, tá bom? Que Jesus possa dar mais uma noite feliz para todos. Então, meu irmão, política é coisa muito séria. Tudo na vida do homem e da mulher que anda com Deus é sério. Busque a orientação de Deus para que você possa votar com consciência. Escolher candidatos que temem a Deus. Pessoas que amam a Deus e amam o seu próximo. Não pense no que ele vai fazer por você. Pensa no que ele vai fazer pela comunidade. No que ele vai fazer por toda a nação. Pelo seu município e por toda a nação. Amém? Tenha uma noite feliz, uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus.